infelizmente foi confirmada a queda de uma aeronave e até o momento, né, gente, nós temos 2 vítimas fatais. Eu vou trazer para vocês todos os destaques dessa notícia que realmente chega para entristecer o nosso planeta Terra, né, que tem passado por tantas dificuldades. Quando não é a guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, é os problemas internos que nós temos aqui no Brasil, né, porque querendo ou não, o que nós estamos vivendo na política brasileira é uma guerra, né, um lado brigando contra o outro. Enfim, deveríamos estar juntos realmente em prol de um Brasil melhor, mas o que vemos por aí realmente é muita tristeza. Dias antes do segundo turno das eleições para presidente do Brasil. Vou trazer então para vocês os destaques dessa notícia, onde uma aeronave infelizmente caiu com 2 vítimas confirmadas até o momento. Também vou trazer para vocês notícias sobre o presidente Bolsonaro, tá, gente? É uma notícia que acaba de ser divulgada pelo jornal Estado de Minas. E eu tenho certeza que muitas de vocês, principalmente as mulheres, vão ficar muito tristes com essa notícia. Outra notícia também desse vídeo é sobre o presidente ou ex-presidente Lula, né, gente? Que acaba de ter uma notícia confirmada pelo site UOL, e eu vou dar para vocês os destaques dessa notícia também. São 3 notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todo mundo. Daqui a pouquinho conversamos sobre essa tristeza aí envolvendo o presidente Bolsonaro e as mulheres. Também falaremos sobre essa notícia que saiu no UOL agora sobre o ex-presidente Lula, mas vamos começar logo, gente, de imediato com essa notícia que é de entristecer, né? Pois é, porque 2 vítimas foram confirmadas até o momento. As 2 pessoas que ocupavam a aeronave morreram no acidente, tá? E o acidente, a aeronave caiu, gente, em um prédio, tá? E quando o prédio foi atingido, pegou fogo, tá? Mas nenhum morador do lugar foi ferido, tá? Prestem atenção nos destaques dessa notícia. Olha só, pequeno avião cai em prédio, 2 morreram. Bem, um pequeno avião caiu em um edifício de apartamentos perto de um aeroporto no estado de New Hampshire, nordeste dos Estados Unidos, e as 2 pessoas que estavam a bordo morreram, informaram as autoridades locais. Perto do edifício de 2 andares, na cidade de Kinney, a 110 quilômetros de Boston, sofreu um incêndio, mas nenhum de seus moradores ficou ferido. Não houve ferido no edifício. Infelizmente, os que estavam a bordo do avião morreram, anunciaram as autoridades. George Hanson, prefeito de Kinney, cidade onde caiu o avião, disse à imprensa local que as 2 pessoas estavam a bordo do avião quando ele caiu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Agência Federal de Aviação informou à imprensa dos Estados Unidos que o avião era uma Beechcraft Sierra, um pequeno monomotor. Bem, agora vamos falar, gente, mudar de assunto, né, e falar sobre essa matéria que saiu agora no jornal Estado de Minas. Olha só o que diz a matéria, tá? Maiores jornais dos Estados Unidos destacam o favoritismo de Lula e ataques de Bolsonaro ao sistema de votação. O The New York Times e Washington Post publicaram ontem reportagens especiais sobre o segundo turno das eleições brasileiras. Olha isso, gente, essa matéria. O segundo turno das eleições presidenciais do Brasil foi tema de reportagens especiais publicadas ontem pelos 2 maiores jornais dos Estados Unidos. Washington Post destacou o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o The New York Times tratou das ameaças feitas pelo candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, ao sistema eletrônico de votação adotado no país. Intitulado Out of Prison and Leading Polls, Lula nears full political comeback. Fora da prisão e liderando nas pesquisas, Lula se aproxima do pleno retorno político, em tradução livre. A reportagem do Washington Post aborda a impressionante ressurreição do petista. A publicação, no entanto, lembra que apesar de ter vencido o primeiro turno, de aparecer na frente em todas as projeções da votação do próximo domingo, Lula também divide as opiniões dos leitores, né, gente? Bem, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo, né? Amado por milhões de brasileiros e desprezado por milhões de outros, Lula é tipicamente descrito em termos hiperbólicos. Ele é um defensor da justiça social e protetor dos pobres.
Para o Washington Post, Lula tem se apresentado como um político que vai restaurar a estabilidade após quase 4 anos caóticos e isolados de Bolsonaro, mas enfrenta a opinião de muitos brasileiros de que ele ainda é um ladrão e que foi solto por questão técnica, não por inocência. Com o título How Bolsonaro Built the Myth of Stolen Election in Brazil, como Bolsonaro construiu o mito de eleições roubadas no Brasil, em tradução livre, a matéria do The New York Times descreve as ofensivas do atual mandatário contra o sistema de votação eletrônica no Brasil. Bem, vocês acham que o voto eletrônico é seguro ou não? Nós já temos essa prática no Brasil já há praticamente 30 anos, né? E nunca houve reclamação, nunca houve provas consistentes de que há fraude nas urnas eletrônicas, né? E de uma hora para outra começou essa história. Bem, deixe aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Novas pesquisas confirmam vitória de Lula por margem semelhante ao primeiro turno. O que mudou do primeiro para o segundo turno? Nada. O ex-presidente Lula continua favorito para voltar ao cargo no próximo domingo, com Bolsonaro bem atrás. Lula venceu o primeiro turno com 6 pontos de vantagem, 48 contra 43, o que corresponde a pouco mais de 6 milhões de votos. Há 6 dias das eleições do segundo turno, as novas pesquisas divulgadas na última segunda-feira pelos institutos IPEC e Atlas mostram um cenário cristalizado, indicando a vitória do ex-presidente fora da margem de erro. Nem o assalto promovido pelo governo aos cofres públicos para a compra de votos, com a farta distribuição de verbas do orçamento secreto para os parlamentares e prefeitos, nem a pressão de patrões bolsonaristas para ameaçar com demissão funcionários que votassem em Lula, nem a guerra santa das igrejas e a guerra suja das redes sociais, com a fábrica de mentiras operando a todo vapor, nem as pagelanças de Michele e Damares, nada merece capaz de tirar votos de Lula e passar para Bolsonaro. Na pesquisa Atlas, Lula, que oscilou para cima e passou de 52 para 53, manteve os mesmos 6 pontos acima de Bolsonaro, que oscilou para baixo, de 47,6 para 47. São praticamente os mesmos números da IPEC, né, que se mantiveram inalterados em relação à semana passada, 54 a 46 para Lula nos votos válidos, 50 a 43 nos votos totais. Bem, gente, com metodologias diferentes, o IPEC fazendo entrevistas presenciais e o ideal via questionário eletrônico, os ambos do Instituto chegaram a resultados semelhantes, mostrando as mesmas tendências que se mantêm inalteradas desde o início da campanha. Então, pelo que, né, se a gente for acreditar nas pesquisas, o Lula deve vencer, né, com a margem de pelo menos uns 5 milhões de votos frente a Bolsonaro, né? Mas agora não, o que nós temos que fazer é aguardar, né, para ver que realmente, né, essas pesquisas vão ser realmente essa história toda e que essa diferença de votos, né, que muitos acham que vai ser de no mínimo 5 milhões, vai se realizar. Não é isso, meninas e meninos? Deixe aí nos comentários, vocês acreditam em pesquisa? Vocês acham que o ex-presidente Lula realmente vai ganhar? Vocês acham que o presidente Bolsonaro vai conseguir se reeleger? Enfim, e sobre aí, né, gente, essa tragédia aí com a queda dessa aeronave, né, muito triste, 2 vidas perdidas, e sobre o destaque, né, que deu os jornais americanos sobre as eleições deste ano. Diga aí nos comentários, grande abraço e a gente se vê no próximo. Até já!